E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Na atividade dessa semana, nós iremos fazer uma revisão das atividades do segundo bimestre para que vocês possam estudar e se preparar para a prova, ok? Então, nós vamos ver das 7 atividades que nós fizemos no Classroom, nós vamos fazer um rápido resumo aqui com as principais informações. Vamos lá, então. A atividade 1, ela se chamava Refletindo sobre o Universo das Linguagens, e nós conversamos sobre esse termo, linguagem. Nós vimos que a linguagem é a capacidade de se comunicar por meio de um código. Esse código pode ser escrito ou não. Quando esse código é escrito, nós chamamos ele de linguagem verbal. Quando esse código não é escrito, nós chamamos ele de linguagem não verbal. Então, a linguagem verbal é quando um povo utiliza o seu idioma para se comunicar através da escrita ou da fala. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma placa escrito proibido estacionar, significa que aquele código tem uma mensagem, um significado, e só as pessoas que conhecem aquele código, aquele idioma, elas vão conseguir entender o que está escrito ali, porque está utilizando a linguagem verbal. A linguagem não verbal, ela utiliza outros códigos que não são a língua, o idioma. Então, ela pode usar cores, ela pode usar símbolos, ela pode usar gestos, pinturas, esculturas, etc. Assim como a gente viu na aula, um semáforo com a luz vermelha, amarela, verde e totalmente apagado transmitem informações diferentes. Essa é a linguagem não verbal. Na atividade 2, nós conversamos sobre os símbolos e caracteres a serviço da comunicação. Nós vimos que os sinais de pontuação, eles são utilizados para indicar pausas e entonações, mas eles também podem ser utilizados para comunicar algo na linguagem não verbal. Então, 2 pontos e um parênteses pode indicar uma carinha feliz ou triste, se for o parênteses invertido. Ponto e vírgula e o parênteses pode indicar que alguém está dando aquela piscadinha e assim por diante. Na atividade 3, nós falamos sobre charge, cartoons e tirinhas. Por quê? Porque a charge, cartoon e tirinha, ela mistura a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tornando a comunicação ainda mais envolvente. Nós também vimos que as diferenças e as semelhanças entre charges, cartoons e tirinhas. Então, só para a gente relembrar algumas semelhanças. Elas misturam os 2 principais tipos de linguagem, verbal e não verbal. Ela possui como finalidade transmitir uma crítica ou reflexão. E ela tem tradição forte e forte presença na esfera jornalística. Já as diferenças são: a charge retrata situações atuais, geralmente utiliza figuras públicas como personagens principais, é utilizada para fazer críticas sociais, normalmente é exagerada e possui apenas um quadro. Já a cartoon é uma história breve a respeito do comportamento humano, é atemporal e cômica, apenas ilustra situações sem criticá-las explicitamente e possui apenas um quadro. A tirinha, semelhante à história em quadrinhos, geralmente possui personagens fixas, podem ou não tecer críticas sociais e transmitir ensinamentos, e normalmente é formada por 3 ou mais quadros. Então, no começo dessa atividade, você vê lá a imagem do Kelvin e do Haroldo. E a Kelvin e Haroldo são personagens fixas. Então, só de olhar para essa imagem, você já sabe que se trata de uma tirinha. E eu trouxe no slide a seguir alguns exemplos de charges, cartoons e tirinhas. A primeira é um exemplo de charge. Mostra uma pessoa que está com a máscara nos olhos, como se ela estivesse vendada, e o título dessa charge é ignorância. Então, ela vai criticar alguma coisa do ser humano, ela vai fazer uma crítica social. Então, olha lá que a pessoa que está com a máscara nos olhos vai dizer: eu acho que estão exagerando com esse tal de coronavírus. Ele não está querendo ver a verdade, por isso é obrigatório usar a máscara, mas ele está usando a máscara no lugar errado, nos olhos, para não enxergar a verdade. Já o cartoon, ele vai trazer um texto humorístico sobre um comportamento humano. Então, olha lá, os peixinhos
um peixe tem a ideia de parar o grandão, né, atacar o grandão, só que na hora que ele está tomando a frente, os outros fogem. É um comportamento humano, fugir das coisas grandes. E ali, de forma humorada, ele está tratando desse tema. Já o de baixo, a tirinha, só de ver que tem 3 quadros, já se sabe que é uma tirinha. Esse personagem de cabelinho azul aí é o Armando, o Armandinho, e ele sempre aparece nessas tirinhas, então é um personagem fixo. Essa é uma das características da tirinha. A próxima atividade, que era a atividade 4, você foi convidado a fazer uma produção textual para fixar o conteúdo da atividade 3. Já que a gente tinha falado de charge, cartoon e tirinha, você foi convidado a produzir um desses 3 tipos de texto, ok? A atividade 5, ela falou sobre as técnicas de animação, mais especificamente sobre 2, a dobradinha e o flipbook. Então você foi convidado também a produzir uma dobradinha e um flipbook. Na atividade 6, nós falamos sobre os memes e a linguagem contemporânea. Ao falar dos memes da linguagem contemporânea, nós também citamos os gêneros digitais, que podem ser os memes, os GIFs, o blog, o vlog, o wiki e etc. Nessa atividade, o que foi importante foi analisar o meme do urso. Ele diz: que rebeldia é essa, jovem? Senta aqui, vamos conversar? Nós analisamos esse meme e nós vimos que ele é engraçado porque mostra um urso, que é um animal selvagem e feroz, sentado à mesa, como se estivesse convidando uma pessoa a conversar. Isso é, o urso estava se tornando mais humano que uma pessoa. Nós vimos que a oração "que rebeldia é essa, jovem?" precisava de uma vírgula, pois jovem é um vocativo. Então, antes do jovem tinha que ter uma vírgula, porque é como se o urso estivesse chamando o jovem. Nós vimos também que jovem, no contexto desse meme, era uma palavra que servia para todos, e não somente para os jovens. Nós relembramos o que é uma oração, um período simples e um período composto. Oração, ideia com verbo. Período simples é quando dentro dessa ideia eu tenho apenas um verbo. Período composto é quando dentro da ideia eu uso mais de um verbo. E para finalizar a atividade 6, você foi convidado a produzir seu próprio meme através de um modelinho que eu forneci. Na atividade 7, que foi a última do segundo bimestre, você foi convidado a produzir um texto de opinião falando sobre informações que circulam na internet e expor o seu ponto de vista sobre o interesse que há por trás de informações falsas, as chamadas fake news. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você reveja várias vezes, porque a prova vai ser esse conteúdo que foi abordado aqui, ok? Faça suas anotações e prepare-se.